Olá, boa noite. Estamos a menos de 20 dias para as eleições municipais, momento decisivo para a cidade do Rio de Janeiro. Uma cidade maravilhosa, com um povo e uma cultura que encantam o mundo, mas que se vê refém, prefeito após prefeito, de uma lógica que coloca o lucro acima da dignidade humana, do bem da vida. Mas chegou a hora de virar essa maré. E nós do PSOL queremos convidar você não só a votar, mas a construir conosco um rio de esperança, por isso vem com a gente. No programa de hoje eu tenho duas pessoas muito queridas e importantes para mim. O deputado federal Glauber Braga, um mandato combativo, corajoso, colado às lutas dos trabalhadores e trabalhadoras, e meu amigo pessoal, meu professor de vida, minha referência de prática política, Chico Alencar, que nesse ano também é candidato a vereador no Rio de Janeiro. Vamos que vamos, será um lindo programa. Glauber, boa noite, sua saudação inicial para quem está nos acompanhando, meu amigo. Boa noite, Henrique. Boa noite, Chico. Para mim está sendo muito bom ter a oportunidade de fazer aqui o programa com duas pessoas que eu admiro de maneira tão profunda e para discutir o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no Brasil, com enfoque, claro, para a realidade do Rio de Janeiro, nesse acúmulo de força para a campanha da nossa querida companheira Renata Souza. Um prazer estar aqui com vocês. Valeu, Glauber. Boa noite, Chico, meu amigo. Prazer te ver novamente. A pandemia afastou um pouco, estamos aqui distanciados, mas não nego minha alegria de te ver de perto. Boa noite, Chico. Boa noite, Henrique. Boa noite a todo mundo que nos acompanha, meu querido amigo que me representa bem lá em Brasília, o Glauber. Ô Henrique, você sabe que nós somos adeptos do amor como revolução. Sim. E eu espero que essa noite a gente consiga esse pequeno milagre de passar para quem está nos acompanhando aqui essa ideia de que o que transforma radicalmente a sociedade, superando a violência, o ódio, a injustiça, o egoísmo, é a amorosidade na sua dimensão mais ampla, que é a política. Entendam isso, por favor. Avisem, espalhem. Senão a gente não vai conseguir mudar o mundo. A gente só quer isso, mas precisa de muito pouca coisa, apenas uns dos outros. Exatamente, a nossa prática política deriva do amor que a gente sente e tem pela humanidade. Esse programa aqui é apresentado por mim, Henrique Vieira. Eu vou apresentar nas próximas semanas também. Eu quero chamar você a, no dia 15 de novembro, votar 50. O Glauber já falou aqui, nossa candidata à prefeitura, Renata Souza, uma construção popular e coletiva. Mas também quero que você conheça nossos candidatos e candidatas à Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Por isso, eu convido você a pegar a câmera do seu celular e apontar para o QR Code que aparece na sua tela, ou então você pode acessar direto o site do PSOL Carioca, que é psolcarioca.com.br. Lá você vai encontrar a biografia, as pautas de luta e as redes sociais dos nossos candidatos e das nossas candidatas à Câmara Municipal do Rio de Janeiro. E eu quero chamar você não só a curtir as nossas redes, a acompanhar a nossa prática política, a nossa proposta de cidade, mas eu quero chamar você a se mobilizar com a gente, porque cada dia é decisivo, né, Chico? A campanha é política, é pedagógica e depende da gente conversar e muito com as pessoas. Então eu chamo você a se mobilizar com a gente nas ruas, com o devido cuidado, a responsabilidade por conta da pandemia e também nas redes. Então eu quero chamar você para amanhã, sexta-feira, vai aparecer aí na sua tela a plenária de mobilização da campanha da Renata Souza e do IBES. Sexta-feira. Vem com a gente, com o devido cuidado, a devida responsabilidade, o distanciamento, mais uma plenária importante de mobilização. E no domingo a gente vai ter um bicicletaço. Você vai, Chico? Eu tenho que arrumar uma bicicleta
E bíceps. Ok, mas olha, temos aí a promessa da possibilidade do Chico com a gente. Domingo vai aparecer também o horário, o local direitinho aí na sua tela, mas já te adianto que a gente vai sair do Leme. E, gente, só com muita mobilização mesmo, para a gente virar essa maré no Rio de Janeiro é possível e o amor é o que nos alimenta. Nesse primeiro bloco, eu quero conversar com o Glauber e com o Chico sobre uma pauta nacional. A gente vem enfrentando um desmonte das políticas públicas, privatização, terceirização, redução de direitos trabalhistas, corte no funcionalismo público, um Estado mínimo na garantia de direitos e máximo para penalizar, punir, prender e matar o povo. Glauber, eu queria te ouvir, você está no centro do furacão em Brasília, seu mandato é uma referência na luta dos trabalhadores e trabalhadoras. Como você avalia o projeto econômico do governo Bolsonaro e os seus efeitos negativos sobre o funcionalismo público? E ontem foi o dia do funcionário público, a gente quer mandar um abraço sincero para todo mundo que serve a sociedade brasileira, enfrentando um governo neoliberal que só tira direitos. Glauber, qual é a tua avaliação sobre o projeto econômico do Bolsonaro e como o PSOL tem se colocado como um contraponto em Brasília? Fala para nós, irmão. Henrique, o programa econômico do Bolsonaro é um desastre, né? A avaliação que a gente faz é que o Brasil e a América Latina está no meio de uma disputa brutal no cenário internacional, de uma potência ascendente e uma potência decadente, mas ainda com traços de decadência, mas ainda a maior potência do mundo, Estados Unidos e China. E nesse contexto, os Estados Unidos procuram ampliar a sua influência prioritariamente para a Europa e para a América Latina. Aqui não à toa, né? Reserva de lítio na Bolívia, reservas de água no Brasil, pré-sal, maior reserva de petróleo do mundo na Venezuela. Então, num cenário como esse, o que eles conseguiram fazer no Brasil é ter um governo que estabeleça um programa econômico subserviente a interesses que não são os nossos. E o programa ultraliberal, como você já bem adiantou na pergunta, ele vem acompanhado, né, de um programa de Estado máximo no poder de polícia, no Estado penal, policial, punitivo. Isso tem como consequência abrir mão de um futuro para que o Brasil possa garantir para milhões de brasileiros e brasileiras comida, alimentação, educação pública, saúde pública. Você veja o que Bolsonaro acaba de fazer com um anúncio público de um decreto onde eles tiveram a coragem. E quando eu digo coragem, é porque mesmo os liberais de então tratavam essa questão com algum zelo, de anunciar um processo de privatização da saúde, das unidades básicas de saúde no Brasil. Houve uma grande mobilização, uma reação a essas medidas do governo Bolsonaro e ele voltou atrás. E aí, já respondendo à sua pergunta, a bancada do PSOL tem trabalhado e se mobilizado para fazer o enfrentamento a essa agenda no espaço institucional. Mas o mandato do PSOL, ele tem que ter a convicção, e a nossa bancada tem, de que a luta institucional é um pedacinho muito pequeno daquilo que a gente pode fazer. Perfeito. Os mandatos eles têm que ter necessariamente como tarefa aglutinar força na relação permanente com os movimentos sociais. E por aí eu termino, né? Ou seja, no meio de 500 deputados, Sim. Se você for alargar o que tem aí o conceito de oposição, você está falando de aproximadamente 100, ou seja, 100 parlamentares não freiam a aplicação de uma agenda ultraliberal de desmonte do Estado no conjunto das suas garantias sociais e de privatização total. A nossa tarefa é se articular com a sociedade civil, com os movimentos sociais, porque aí sim as ruas vão ter a capacidade concreta de frear essa agenda ultraliberal que quer impedir o nosso país de ter um futuro que seja próprio. A gente está vivendo mais uma fase do processo de expoliação da América Latina e o Brasil, infelizmente, está servindo como palco dessa política de submissão, mais especificamente aos interesses
de Washington, do governo dos Estados Unidos de Donald Trump. Perfeito, Glauber. Chico, qual é a tua avaliação sobre isso? Pois é, olhar a história sempre ajuda a gente a entender a realidade conjuntural e a não se desesperar. Nada é definitivo, mas o Brasil vive uma quadra muito grave. Nós somos um laboratório mundial da radicalização do ultra-neoliberalismo econômico, como o Glauber apontou, a ideia da privatização máxima e total. Fora do privatismo não há solução. O Estado mínimo apequenado, a população no desamparo, o desmonte de políticas públicas. E do outro lado, político, o neofascismo galopante, o conservadorismo, o ódio, a estupidez, o negacionismo, o terraplanismo, Sim. Um senso comum rebaixado. Agora, isso não é definitivo e o nosso trabalho, além de denunciar, fazer a crítica, sermos propositivos, mostrarmos que há outra alternativa e outros caminhos, dialogar com a população, porque há um senso comum que envolve as pessoas e que continua achando, em boa, má parte, que Bolsonaro é contra o sistema, que ele é o único que dá jeito nisso. Isso é um atraso, é uma mitificação e a gente tem que enfrentar isso com pedagogia, como disse o Glauber, com muita paciência, mas com muita tenacidade. Vivermos docentemente, mas não docemente, não. Guerreiros. Perfeito. Com competência na institucionalidade, com mobilização nas ruas, a gente enfrenta esse projeto neoliberal que é de morte e de imposição de sofrimento ao povo. Mas vamos falar de bons ventos, que é uma expressão que o Chico usa, que eu já incorporei no meu vocabulário. Semana passada, no nosso programa aqui, a gente comemorou a vitória do MAS lá na Bolívia, comentou um pouco sobre isso. Nesse último fim de semana, lá no Chile, por meio de plebiscito, o povo está bancando aí um processo de nova constituinte. E o Chico colocou bem aqui, cenário difícil, mas história em aberto. As coisas podem mudar e realmente depende da nossa mobilização. Glauber, eu queria te ouvir um pouco sobre esse cenário da América Latina e o que a gente pode aprender sobre o que está acontecendo lá em termos de história e de presente nas lutas populares no nosso país. Então, Henrique, eu acho que tem algumas lições importantes, né, desses episódios. Uma lição é que quando se tentou fazer uma articulação com o que pudesse ser chamado de centro, mas que na verdade era direita local, eles intensificaram o processo golpista e avançaram. A direita, mais especificamente. E quando se deu o contrário, ou seja, quando as bandeiras se mantiveram de pé, sem ter medo de falar de socialismo, sem ter medo de defender um projeto à esquerda, o que houve foi a mobilização popular crescendo e de maneira persistente, dando a resposta para conjunturas tão difíceis, né? Na Bolívia, por exemplo, quem que imaginaria que depois de um ano do golpe, você conseguiria visualizar um cenário como se tem hoje. Agora, durante esse período de um ano, o MAS, e principalmente aqueles setores que dão sustentação ao MAS, que é, na verdade, lá um instrumento, né, que não é só um instrumento eleitoral e que muitos deles dizem que nem pode ser chamado só de um partido político, eles se mantiveram em mobilização permanente. Eles não pararam, em algumas fases tendo que recuar taticamente, mas sempre se mobilizando. Foi o que garantiu que essa vitória pudesse dar em cima do golpismo que estava lá já imaginando que conseguiria estabilização para a aplicação do seu projeto nefasto. A mesma coisa no Chile, né? Ou seja, o Partido Comunista Chileno está ampliando a sua capacidade de intervenção e está tendo um papel fundamental, inclusive, no conjunto de mobilizações que estão sendo realizadas. O Chile, que vai para uma democratização apertada ali. Oi, Glauber. Faz parte. Congelamento. Congelamento.
Mas não cancelamos o Glauber. Não. A internet, nesse momento de pandemia, o Glauber falava sobre... Oi, amigo, voltou? Voltei. Então vai lá que estava acompanhando o teu raciocínio. Posso continuar desse mesmo lugar, no Chile? Pode sim, do Chile, exatamente. Beleza. Então, no Chile, né, que teve lá no processo de redemocratização, um plebiscito que foi muito apertado na época, né, para superar a ditadura de Pinochet, muitos anos do Partido Socialista, mas se demonstra que chegou a um grau de esgotamento, um processo de conciliação ou de compatibilização com o que seria o centro ou com os setores da direita, ou seja, ganha força a mobilização popular para que a gente possa avançar por um projeto de fato socialista. É no que eu acredito que a gente, como esquerda, tem que investir prioritariamente no Brasil, sem abaixar as nossas bandeiras, o que não pode, não deve ser sinônimo de sectarismo, né? A gente tem que entender que no momento que a gente está vivenciando tem que ter a amplitude necessária para fazer o enfrentamento ao fascismo, mas isso também não pode ser sinônimo de abaixar as nossas bandeiras e não propor um projeto de democratização real, né? Democratização do ponto de vista econômico e democratização do ponto de vista político. E o pessoal tem propostas, tem projetos, tanto do ponto de vista municipal quanto do ponto de vista nacional, federal. Eu destaco, do ponto de vista nacional, um projeto que foi apresentado pela bancada ainda no período de pandemia, de garantia do pleno emprego, um programa do Fundo Garantidor de Emprego, que esse foi assinado por toda a bancada, onde você sai da lógica do emprego como um favor do mercado, mas como um direito que tem que ser garantido necessariamente pelo Estado. Essa não é uma discussão que está acontecendo só no Brasil, parte da equipe do Bernie Sanders fez lá nos Estados Unidos, na zona rural da Índia aconteceu algo parecido, e eu acho que a gente tem que trazer essa esperança também para o Brasil. Concluindo, para responder o teu questionamento de maneira bem objetiva, eu acho que o que a gente tem que aprender com os nossos companheiros do Chile e principalmente da Bolívia é que os ventos para soprarem por aqui não dependem de um determinismo de que isso vai acontecer independentemente da nossa organização e vontade. A nossa organização é que pode fazer com que esses ventos soprem para o lado de cá também. Perfeito. Chico. Olha, o vento sempre sopra, mas se você não tem a vela e o rumo, se você não organiza a acumulação desse vento numa direção de um porto, você não vai chegar no território das nossas utopias, né? Então, eu concordo plenamente, mas fico muito feliz com essas nossas vitórias. A gente estava carente dessa reação. Quero lembrar que o movimento ao socialismo da Bolívia conquistou maioria no parlamento, não apenas elegeu o Lúcio, presidente, e que no Chile a constituinte, autorizada agora pelo plebiscito, com comparecimento maciço da população, em ambos os casos o voto é voluntário, que dá mais substantividade a ele, lá a constituinte será exclusiva, eleita só para elaborar o novo texto, não pode ter nenhum parlamentar em exercício de mandato nessa constituinte, paritária, homens e mulheres, e com garantia de representação das populações originárias, dos povos indígenas andinos. Isso é uma beleza, um baita avanço. Eu lutei por isso com muitos outros lá atrás, em 1986, 87, por uma constituinte livre, soberana, exclusiva, e não conseguimos. Convocou-se um Congresso Constituinte, que depois virou o Congresso Nacional, e ainda assim se produziu o melhor documento jurídico, político que o Brasil já teve na sua história republicana. O problema da nossa Constituição não é ela ter excesso de direitos, como o líder do Bolsonaro, Ricardo Barros, que eu conheço muito bem, um deputado reacionário, elitista, conservador, semi-truculento, está no parlamento, não dá para ser muito, mas ele andou falando isso. Sim. Aproveitou a carona do movimento do Chile, ele, que é de direita, pinochetista, vem com esse papo furado, vamos chamar uma constituinte aqui, porque
porque a Constituição do Brasil tem muitos direitos. Tem que colocar Para mais com isso, deveres, né? ele diz. Nós queremos mais direitos e evitar a sua espoliação. Perfeito, Chico. Glauber, eu quero agradecer muito a sua participação. Dizer de coração que eu admiro muito o teu mandato, a qualidade, a competência legislativa e institucional e a radicalidade para estar sempre ao lado do povo a partir das demandas e dos movimentos populares. Então, te agradeço não só pela tua participação hoje aqui, mas pela grandeza do teu mandato, da tua construção coletiva, algo fundamental na conjuntura do nosso país. Obrigado mesmo, viu, Glauber? Tua saudação final aí para quem está nos acompanhando, meu irmão. Henrique, eu que te agradeço, como já disse no início, ouvir isso da sua boca, de quem eu tenho uma profunda admiração política e como figura humana, é para mim algo reconfortante, que dá energia para seguir na luta. E vamos lá, vamos à luta, que agora é reta final também de campanha eleitoral. É isso aí. Normalmente dizem que os nossos sonhos não cabem nas urnas, mas elas são muito importantes para a gente fazer também a luta política, então a gente não descarta elas. Fundamental o voto no nosso companheiro, mestre Chico Alencar, e na nossa companheira Renata Souza, 50. Valeu, Glauber. Fraterno abraço para você. Na luta a gente se encontra sempre. E agora eu começo o segundo bloco. O bate-papo vai ficar agora comigo, com meu amigo e professor Chico Alencar. Estou lembrando aqui do Chico, visitando a minha escola no ensino médio lá em Niterói. A convite do Marcelo Freixo, hoje ser amigo do Chico e entrevistá-lo, quero aqui reconhecer minha alegria e minha gratidão a Deus por isso. E o segundo bloco tem como tema, Chico, a fé revolucionária. Mas antes de falar da fé revolucionária, aquela que promove a vida e o bem comum, o fato é que no Rio de Janeiro nós temos uma relação muito estranha entre milícias, facções do tráfico de drogas, fundamentalismo religioso e política, tudo lado a lado num projeto intolerante, bélico, violento e de morte. O atual prefeito do Rio de Janeiro, basicamente, é um representante desse fundamentalismo religioso sem graça, sem compaixão, sem ética, sem amor, e faz tudo para beneficiar o seu grupo religioso. Mas eu quero perguntar para você, Chico, como enfrentar esse projeto político fundamentalista sem perder o encanto, a ternura e a própria fé? É um desafio dos novos tempos. Na verdade, essa turma do empresariado da fé, da boa fé, da generosa busca da nossa gente sofrida por um refrigério, por um amparo espiritual, que a gente tem que respeitar muito. Totalmente. E não vir com aquele papo, alienação religiosa, rebanho, não sabem o que fazem. Tem que entender que essa multidão crescente dos evangélicos, dos neopentecostais, ela está indo em busca de um amparo que muitas vezes não encontra nas igrejas tradicionais. É verdade. Você tem ali um pastor que é quase um igual, e há uma liberdade muito grande, a multiplicidade dessas igrejas é enorme, e nem todos têm aquele baronato dos grandes donos da religião ou da igreja, que manipulam, politizam no sentido de submeter e elegem suas bancadas. Como elegem um prefeito como Crivella, que se mostrou, e ele está em apuros aí, pelo menos nas pesquisas de intenção de voto, se mostrou inepto, se mostrou sem nenhum espírito e sem nenhum dom especial para a coisa pública. Isso leva a algum desgaste. Tem muito evangélico que começa a se perguntar, mas será que só a proclamada fé, aqueles hinos, as canções gospel resolvem?
o dia a dia da gente e a boa política. Então, eu acho que o Crivella é um ponto de inflexão. Interessante. Talvez mais pelos defeitos deles, pelas insuficiências deles, do que pelo nosso bom combate de respeito à religiosidade humana e de crítica ao aprisionamento dessa fé do povo dentro das gaiolas que são certas igrejas. O Rubem Alves, que foi pastor protestante, pedagogo, uma pessoa questionadora ao extremo, ele dizia: Deus nos deu asas, mas as religiões inventam gaiolas para aprisioná-las. Então, eu acho que agora a gente tem uma realidade nova interessante aí. E eu quero dizer que o primeiro passo para fazer o combate a essa manipulação da ingenuidade do povo na busca de uma fé que o conforte é, em primeiro lugar, redescobrir a acolhida dos desvalidos e dos mais pobres. E, em segundo lugar, respeitar essa religiosidade. Queria, para encerrar, antes que a Bel me corte ali. Temos equipe. O Marx, todo mundo fala do Marx, que ele fez a crítica forte à alienação religiosa. Só que na frase famosa dele, religião, suspiro da criatura oprimida, espírito de uma situação sem espírito, coração de um mundo sem coração. Tudo isso é ótimo. Verdade. Não é bom ter coração num mundo sem coração, ser o espírito de uma situação sem espírito? Aí ele concluiu, ópio do povo. Olha, até uma certa dose que te ajuda a viver, eu estou falando das drogas lícitas, perfeitamente, não é nefasta, não. O Humphrey Bogart dizia, a humanidade está sempre 2 doses abaixo do que seria razoável. Por isso tem esse mundo de conflito, guerra e insensibilidade. Enfim, o caminho é esse. Perfeito. Acho eu. Ou seja, não generalizar, respeitar a religiosidade popular, fazer uma política com afeto, com amor, e não ter esse espírito arrogante que vai levar a verdade ao povo, mas construir um caminho com o povo, respeitando a mística popular e denunciando esses coronéis da fé que enriquecem as custas do sofrimento do povo trabalhador. E eles são cruéis, insensíveis, muito anticristãos. São perversos. Matariam Jesus em nome de Jesus, certamente. Ô Chico, eu te conheço há muito tempo, admiro a tua caminhada, sei que você é um discípulo do Jesus negro da periferia de Nazaré. Sei que o teu coração é apaixonado. Aliás, eu ouvi no desfile da Mangueira desse ano. Foi legal. O último momento de aglomeração desse ano. Jesus da gente, rosto negro, sangue índio, corpo de mulher. Foi histórico realmente viver aquele momento. E eu sei também do teu compromisso com a laicidade do Estado. Né? Nós do PSOL defendemos o Estado laico, o respeito a todas as religiões e a não crença religiosa. Sabemos que por conta do racismo, são as religiões de matriz africana as mais perseguidas historicamente no Brasil e no Rio de Janeiro. Mas enfim, eu conheço a tua caminhada de fé. Daí eu queria te fazer 2 perguntas assim, objetivas e perguntas bonitas. O que é a fé revolucionária e como a fé pode inspirar uma prática política, não de domínio, mas de comunhão e promoção da vida? O que é a fé revolucionária e como a fé pode se traduzir numa boa prática política? Perguntas gostosas e difíceis, né? Olha, a fé, primeiro, é uma dimensão absolutamente íntima e pessoal, que você tem necessidade de compartilhar com outros, a comunidade de fé. Mas, por ser íntima e individual, ela é um face a face no escuro. É acreditar contra toda desesperança. É ver luz onde só há escuridão. É uma ânsia do absoluto. É perceber no aqui e agora, na nossa limitação do tempo, fragmentos da vida eterna, a magia da verdade inteira, todo-poderoso amor. Que lindo, é sempre bom lembrar que um copo vazio está cheio de ar. Nosso irmão místico Gilberto Gil cantou isso. A fé é uma procura, é uma busca. Eu gosto de ter fé. Sabe o que eu gosto de ser cristão? Embora eu esteja cercado por muita gente que não tem essa dimensão, e a gente tem que respeitar muito o direito de não crença, todo mundo pode ser ateu, não pode ser canalha. É isso. Eu acho que tem mais canalha na religião do que
entre os ateus. Maravilha, Chico. O próprio Papa Francisco fala isso. Então, a fé sem obras é vã. Se essa sua busca, essa sua procura, essa sua ânsia da plenitude... Guimarães Rosa tem um personagem, não é do Grande Sertão, não, de um conto magistral chamado A Hora e a Vez de Augusto Matraga. O Nhô Augusto, que era um homem violento, bravo, matador e tal, ele acaba levando uma surra da vida, quase morrendo, foi socorrido por uns pobres negros lá que viviam nos confins de Minas Gerais. E ele começa a fazer penitência, tentar mudar de vida, ser menos mal, e ele fica tão fervoroso que ele fala assim, eu vou entrar no reino dos céus, nem que seja porrete. Eu acho que essa vontade do eterno tem que penetrar as artérias do tempo e da nossa vida, e aí isso exige postura política. Exatamente. Para os seguidores de Jesus, mas vale para outras religiões também, significa contestar o poder que se quer absoluto, divino, eterno. O capitalismo é o sistema mais materialista que tem, porque ele diviniza a mercadoria e sacraliza a exploração do trabalho. Então a gente tem que ter uma postura de contestação para começar a construir um pouquinho do reino de Deus, de justiça, paz e amor aqui na Terra. Perfeito, Chico. O capitalismo é uma religião fundamentalista que exige a adoração ao Deus mercado e que sacrifica no seu altar a vida do povo. Então o capitalismo tem um espírito anti-humano, anti-ecológico, anti-amor, anti-Cristo, anti-espiritualidade. E Chico, a última pergunta desse bloco, que está bonito e revolucionário sobre essa fé que respeita e que ama, eu quero trazer à memória Paulo Freire. Em tempos de escola sem partido, de autoritarismo, desmantelamento de políticas para investimento na educação, queria falar sobre Paulo Freire e queria te perguntar, você que também é professor, que também é educador, que tem uma prática política pedagógica e professoral, a importância do Paulo Freire para uma educação emancipadora voltada para a vida e não para o mercado. Vamos falar um pouquinho disso, amigo? Sim, sem dúvida. Ô Henrique, você sabe que o Brasil tem um patrimônio pedagógico de elaboração, reflexão e prática educacional muito importante no mundo, talvez dos melhores do planeta. Eu estava lendo ano passado uma análise que dizia que o país que mais produz teses de mestrado e doutorado sobre educação é o Brasil. O Paulo Freire não é um raio em céu azul, ele é fruto de um processo sociopolítico do Brasil do século passado, da urbanização, da transição da predominância do campo para a cidade e de um novo modo de pensar a educação, que começa com os pioneiros da Escola Nova, em 1932, entre eles o Anísio Teixeira, tem o Fernando Azevedo, tem outros também, Lourenço Filho, e eles começam a falar de uma educação com sentido mais prático, de educar para a vida, para o trabalho. O Anísio gostava muito de experiências do desenvolvimento capitalista dos Estados Unidos, mas dizia também, as escolas são sobretudo os seus professores. Depois vem o Darcy, que jogava nas 11, com a sua inteligência voraz, Darcy Ribeiro, e ele falava da cultura indígena, ele falava da importância da universidade pública, e foi tentando ter iniciativas aí. Era um homem partidário, engajado, que tomava posição. E ele fala no seu livro magistral, seminal, embora já culminando um monte de outros estudos, o povo brasileiro, ele fala, não esperem aqui uma análise isenta. Mas o Darcy também tinha aquele afã educador, ele era sobretudo um grande professor, e ele dizia, a crise na educação brasileira não é uma crise, é um projeto de exclusão. E nesse processo contemporâneo do Darcy vem o Paulo Freire, que trabalhou com a educação de bases lá no seu Nordeste, que foi elaborando aquela ideia de alfabetizar olhando a realidade, a leitura do mundo precede a leitura da palavra, há um saber popular dos ditos ignorantes que tem que ser reconhecido, não há saber mais nem saber menos, há saberes diferentes. O Paulo, uma vez eu lembro, num papo com ele, quando ele foi secretário de Educação, na volta do exílio, na superação da ditadura, da Luísa Erundina, prefeita de São Paulo, tomara que seja vice-prefeita já já, seria muito bom
Boulos e Erundina, como a Renatinha aqui em São Paulo, no Rio, e uma turma de vereadores que tenham racionalidade e pensem nisso. Mas o Paulo falou uma vez para mim, olha, falam tanto do método Paulo Freire, mas quantas professoras anônimas não estão desenvolvendo métodos lindíssimos na experiência prática no Brasil profundo. A gente tem que valorizar isso. Então o Paulo é fundamental e os reacionários, os estúpidos, querem eliminá-lo, querem apagá-lo. Não vão conseguir. Perfeito. Então nesse bloco nós falamos sobre fé, com respeito à diversidade, respeito aos direitos humanos, respeito à laicidade do Estado. Vários nomes e várias referências apareceram aqui, porque nós respeitamos a mística popular, a religiosidade do povo. E sabe, Chico, nos criticam muito com mentiras, aquela baixa política com P minúsculo, que você tanto denuncia, que nós não somos defensores da família, sabe, Chico? E eu queria dizer mais uma vez, reforçar pedagogicamente que nós defendemos a família. Nós defendemos todas as famílias. Sabe por quê? Porque defender família é defender uma política séria de habitação, para que as famílias possam morar com dignidade e segurança. Defender a família é ter política de saneamento básico, para que as famílias tenham acesso ao esgoto tratado, à água tratada, e assim a gente possa prevenir muitas doenças. Defender a família é defender a mobilidade urbana e enfrentar a máfia de transportes. Sabe para quê? Para que as pessoas fiquem menos tempo no trânsito e possam passar mais tempo convivendo com seus familiares. Defender a família é defender o SUS, é defender a saúde da família, os postos de saúde. A pandemia está mostrando que o vírus e a desigualdade social matam. Defender a família, ter política de educação pública e de qualidade para dar perspectiva de futuro e de presente para os nossos adolescentes, jovens e para as nossas crianças. Defender a família, gente, é combater o racismo estrutural com políticas públicas. Quantas famílias estão desestruturadas? Quantas mães estão chorando porque perderam seus filhos para a violência operada pelo próprio Estado? E vou dizer mais. Defender a família é ter políticas públicas de enfrentamento ao machismo, porque muitas famílias são destruídas com a cultura do estupro, a violência doméstica e o feminicídio. Defender a família é ter respeito à diversidade, porque o que acaba com uma família não é a orientação sexual de uma pessoa, é a intolerância, o preconceito e a violência. Sabe quem não defende a família? Quem faz sinal de arma com a mão, quem fecha com a milícia, quem usa a fé para manipular e oprimir. Quando a gente defende a amorosidade política para defender vida digna para todas as pessoas, Chico Alencar, nós estamos defendendo as famílias do Rio de Janeiro e temos coragem para enfrentar fake news, mentira e política baixa e dizer o que mobiliza os nossos afetos. E agora vamos para o terceiro bloco do nosso programa. Henrique, me permita, defender a família é defender a união civil das pessoas do mesmo sexo. Eu estou plagiando um xará chamado Papa Francisco. Perfeito. Olha aí, conservadores, tremei. E saber que o maior sacramento é o sacramento do amor, onde há o amor, Deus está presente para os que creem. Então, quem discrimina, quem tem preconceito, quem pratica homofobia, é o anticristo total. Perfeito. Fora do amor não há verdade. O amor ético, relacional, celebramos o amor. E eu queria chamar você, antes da gente ir para o final do bloco, fica com a gente, chama as pessoas.
Vou lembrar, a equipe sempre me lembra, faz o joinha no YouTube lá do pessoal carioca, que você vai passar a receber as nossas notificações. Percebo aqui olhares de orgulho da equipe, porque eu estou lembrando de falar isso. Eu quero chamar você para os próximos programas. Semana que vem eu vou receber a Mônica Benício com o David Miranda, nosso deputado federal lá em Brasília. A Mônica, candidata a vereadora aqui no Rio. E daqui a 2 semanas, na semana ali da virada de fato, ali da eleição, vou receber nossa candidata à Prefeitura do Rio, Renata Souza, junto com o nosso deputado federal, meu amigo e professor Marcelo Freixo. Então fica ligado, compartilha, segue a gente no YouTube, fala com pelo menos 3 pessoas por dia que a gente vai virar essa maré. E o bloco final é para falar mais especificamente da campanha eleitoral do Rio de Janeiro e da campanha do Chico Alencar. Chico, que tem uma vida parlamentar exemplar, que a gente conhece, admira, que é nacionalmente reconhecida. Mas, Chico, eu queria te fazer 2 perguntas, porque eu gosto muito da sua vida parlamentar, mas sei que a tua militância está para além do parlamento e antes do parlamento. E eu queria que você falasse, porque sempre que você conta a sua história, isso reverbera muito positivamente dentro de mim. E também queria que você falasse sobre essa decisão, que eu super agradeço de você estar se candidatando à Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Conta um pouquinho da tua trajetória política pré, além e dentro do parlamento e a tua decisão de presentear o Rio de Janeiro esse ano. Ô Henrique, eu recebi, por oportunidades que não são oferecidas a todos no Brasil, esse país de tanta exclusão, um mandato de cidadão, quando fui gerado pelos meus pais. Dou graças a Deus e a eles por ter nascido. Tem gente que sempre pergunta, quando você entrou na política? Eu falei, quando eu nasci. Nós somos seres de relações, gregários, obrigatoriamente. Nascemos numa classe social, numa determinada época, em determinadas condições, conjunturas econômicas, políticas, mundiais, nacionais, locais. Nós somos seres impregnados do social. E eu tive a oportunidade de descobrir essa consciência de mim e do mundo. Fui bem educado, porque educar é aprender a olhar, ou é ensinar a olhar para fora e para dentro de si, combinar essas coisas. Existirmos, a que será que se destina? Eu sempre fiz essa pergunta. E tenho essa convicção firme. Se destina a servir e a tentar deixar o mundo um pouquinho melhor do que quando você entrou nele. E aí, olha, comecei com um Grêmio Estudantil no Colégio de Aplicação da UERJ hoje, do Pedro II, quando eu fiz o meu ensino, mesmo no Colégio Marista São José, quando eu fiz o tal antigo ginásio, ali a gente tinha aula de Grêmio. O que é? Você ia para um salão lá, para um auditório e recitava poesia, lia crônicas que você escrevia, fazia esquetes artísticos, isso era o Grêmio. Mas, de qualquer maneira, tudo dava uma sociabilidade. Depois, com a ditadura, a gente foi perdendo a dimensão mais política, até a política estudantil foi altamente reprimida. Eu fui expulso do Colégio de Aplicação com mais 2 colegas, porque era presidente do Grêmio lá. E tinha um decreto 477 que podia te impedir de estudar por 3 anos. O Colégio Israelita Brasileiro, saudoso Moisés Gênesis e tanta gente boa, me abrigou e eu concluí lá o ensino de 2º grau, como chamava. Fiz vestibular para a faculdade, fiz História na UF, como você, né? Também. Fiz Ciências Sociais na UF. Ciências Sociais. Amigos presos, sumidos assim para nunca mais, professores censurados, mas lá ainda era um polo de resistência. Não houve a cassação violenta que houve aqui na UFRJ, Manuel Maurício, Zé Américo Peçanha, tanta gente boa, que foi Luiz Werneck, todo mundo que foi reprimido. Lá ainda tinha um nicho de resistência, Niterói não estava tanto no centro da repressão, mas ali a gente não podia fazer nenhuma política, então, a partir desse empurrar das pessoas para o recesso da sua casa, você vê, a sementinha da rebeldia, do inconformismo é tão grande que o pessoal começou a bater na porta do vizinho, ver que o buraco da rua era algo que afetava a todos, a iluminação podia ser uma batalha conjunta. O movimento comunitário da Associação de Moradores, que foi muito importante na minha vida, a minha melhor universidade,
isso é final dos anos 70, início dos anos 80, ele mostrava que não adiantava reprimir, como a ditadura tanto quis, porque a semente da boa política, do gregário, da reivindicação coletiva, da demanda por serviços públicos, por equipamentos que todos pudessem usar, praça, parque, área de lazer, moradia, saneamento básico, tudo isso estava ali colocado. Então eu me eduquei também no movimento comunitário. Fui presidente da Associação de Moradores da Praça Sans Pen e arredores, a Amuapra, presidente da FAMERJ. A gente fazia debates com candidatos a governador que juntava 5, 8 mil pessoas. E a partir daí, depois que eu passei dessa etapa, me filiei ao PT em 87, fui eleito vereador e agora estou de volta. Depois exerci mandato de deputado estadual, perdi também. Sempre que disputei majoritária, perdemos, não foi só eu, mas sempre trabalho coletivo. Prefeito do Rio 2 vezes, senador agora recentemente. Mas vale a pena, a luta é muito boa e eu combinei o movimento social com a presença no parlamento. Se eles se excluírem, um dos dois perde. Seja a sua potência reivindicatória, seja a sua porosidade à demanda popular. Fica uma representação parlamentar limitada, burguesa, atrofiada, mentirosa, e aí a hipocrisia, a corrupção é a adaptação, aí não dá. É um pé na institucionalidade, 1000 pés na rua. E você contando a sua história, movimento, grêmio estudantil, associação de moradores, sua vida como professor e o parlamento como uma extensão dessa militância. E no meio disso fui escrevendo meus livros. Sim, eu adoro escrever. Sim, eu tenho alguns livros seus lá em casa, mas eu realmente lembro com muito carinho. Eu era adolescente, primeiro ano do ensino médio, uma escola lá em Niterói. Meu professor de história, Marcelo Freixo. Então eu estava ali descobrindo o mundo, a militância, e eu lembro do Marcelo te levando lá para a gente debater cidadania, democracia, e isso faz parte da minha formação como indivíduo. Eu devia ter, Chico, uns 15, 16 anos, de tal forma que queria que você soubesse disso, não só porque a gente está na frente das câmeras, não, mas muitas pessoas foram formadas pelas tuas decisões de vida, pela forma como você decidiu encaminhar a sua prática política. Eu fui um adolescente que foi inspirado por um encontro, um bate-papo na sala de aula entre você e o Marcelo. Como eu, tem muita gente aí formada pela tua formação, influenciada pelo que você decidiu fazer com a sua vida, com a sua bolsa, com a sua sandália, com o seu coração franciscano, seu compromisso radical com os pobres, o anel de Tucum, que simboliza a opção preferencial pelos pobres, eu recebi do Chico Alencar, quando num encontro na Lapa, você explicou a tradição do anel de Tucum, colocou os anéis no chão e fez uma espécie de apelo / desafio. Quem decide comprometer-se com os pobres e os oprimidos, está autorizado a assumir essa responsabilidade colocando esse anel no dedo. Faz mais ou menos 15 anos atrás que o Chico Alencar me ajudou a dar um rumo e uma decisão à minha vida. Você é meu amigo, cara, daqui para a eternidade. E aí, para a gente caminhar para o fim, né, eu falei isso 3 vezes, mas agora a gente está caminhando mesmo para o fim, viu, gente? A gente denuncia, certo? Mas a gente também anuncia. A gente propõe, a partir do nosso conhecimento, do acúmulo histórico, dos múltiplos saberes, especialmente os saberes do povo. Por isso, Chico, eu queria te perguntar, você que está aí fazendo a campanha da Renata, nossa candidata a prefeita, que é candidata a vereador, quais as propostas, assim, em linhas gerais, né? A gente tem pouco tempo, mas propostas para a cultura, educação, saúde, para um Rio de Janeiro, de justiça, de liberdade, de igualdade. Quais os caminhos que a gente, enquanto partido, está, junto com os movimentos, propondo para a cidade do Rio de Janeiro? O Rio tem um potencial enorme, tem uma história muito bonita. O Rio sempre foi vanguarda das lutas nacionais. Para falar só de mais recentemente, do século passado, o Rio de Janeiro esteve na frente da luta para a entrada contra o eixo nazifascista, na guerra. O Rio de Janeiro acolheu os pracinhas vitoriosos com clamor de democracia.
o Rio de Janeiro teve peso e manifestação na campanha do Petróleo é Nosso. O Rio de Janeiro adiou o golpe empresarial militar por 10 anos, quando multidões e mais multidões foram às ruas a partir do suicídio, que foi um gesto dramático, extremo, mas também político, do Getúlio Vargas. O Rio de Janeiro sofreu muita repressão a partir do golpe de 64, mas esteve à frente da resistência estudantil. Aí eu já estava lá, história vivida, né? Fui preso em 1966, numa primeira passeata que eu fui, menor de idade, já fui em cana. Minha mãe, viúva, ficou desesperada. Eu fiquei só 2 dias dormindo na estrebaria do quartel da PN. Mas e depois, em 68, 100 mil. Nosso líder, Vladimir Palmeira, o Muniz e outros. E eu estava lá vivendo isso, essa saga do Rio de Janeiro, que foi se apequenando, que foi apodrecendo nas suas lideranças políticas. O Rio perdeu essa dimensão. Então, quando chega essa nossa proposta, que a Renatinha encarna, ela com a sua história de vida linda também, desde a Maré, e eu, velho de guerra aqui, mas também os sonhos não envelhecem, a gente quer, por exemplo, o Rio como polo cultural vivo. Tem ponto de cultura luminoso em qualquer comunidade, pobre inclusive, as diferentes expressões. Não por acaso aqui, pela beleza da cidade e outras circunstâncias, é a residência dos melhores artistas da cultura conhecida no Brasil, de Fernanda Montenegro a Chico Buarque, Caetano e tal. Aliás, todos vão votar em mim, já declararam isso, não estou apelando não. Mas o Rio tem também uma cultura, você falou da Mangueira, uma cultura de raiz do seu povo, que nutre, inclusive, esses reconhecidos artistas populares. A cultura não como espetáculo, mas a cultura como um fazer cotidiano. Mas a educação, você já pensou 1.500 escolas municipais como polos de convivência, de educação, inclusive alimentar, de mobilização, centros vivos, só que os últimos prefeitos não tiveram essa dimensão. A nossa exigência é democracia radical sem fim, conselhos populares nos bairros e uma cidade educativa, uma cidade pedagógica. Sinceramente, o PSOL tem isso como âmago da sua proposta. Abrir as estruturas do Estado, vale dizer, do poder público municipal, à participação popular e às demandas populares, e não se fechar e ficar um governo encastelado que não valoriza o povo e que acha que recebeu uma delegação permanente. Então é democracia sem fim, é o caminho para o século XXI. Democracia como objetivo, democracia como método, democracia como caminho. E Chico, campanha diferente, né, irmão? Pandemia, a verdade é que a gente gosta de uma aglomeração afetiva nas ruas e não pode, porque a gente tem responsabilidade, então tem tudo com muito cuidado, distanciamento, seguindo as regras para a preservação da nossa saúde e dos outros. Então, essa é a hora de você falar com a galera que está nos acompanhando como as pessoas podem saber mais da sua campanha, se envolver com a sua campanha, ajudar você e nos ajudar nesse processo de eleição, porque não é ajudar você, né? Ajudar esse projeto de sociedade que você encarna e representa tão bem. Então, como as pessoas podem saber da sua campanha e participar e se envolver? E vou emendar logo a segunda pergunta. Queria que você falasse um pouquinho da Renata, da importância, já falou várias vezes, mas dizer para a galera, na última pesquisa ela cresceu mais, então a gente está aí furando o bloqueio, se enraizando e crescendo. Então, como as pessoas podem participar da sua campanha e a importância da candidatura da Renata com a sua história, seu projeto e seu conteúdo para o povo do Rio de Janeiro? Primeiro, um aviso. Tem gente que fala assim, poxa, Chico, você há 2 anos atrás teve 1.300.000 votos para senador, você está eleito. Nada disso. Primeiro que na capital foram 672 mil. É voto aberto e voto consciente, do qual me orgulho, pelos quais agradeço. Mas eram 2 senadores. Quem disse que eu fui a primeira opção, o primeiro voto desses 670? Então vamos diminuir, metade, 335. Só que eram 15 candidatos ao Senado. Sabe quantos são a vereadora agora? 1.578. É mais difícil que o vestibular de medicina.
35 candidatos por vaga. Então, olha, a gente não tem o nosso forte, que é rua, militância, está tudo muito limitado. Então, cada um aí é fundamental. Espalhar, avisar, dizer, inclusive, que eu sou candidato e que é um tempero de experiência em meio à renovação que virá também. A nossa chapa é muito boa. O voto em qualquer vereador e vereador do PSOL é um voto pleno, digno, é um voto em você mesmo, nos seus anseios de um Rio de justiça, de paz, de participação, de alegria, enfrentando as tristezas, né? Então, esse voto consciente depende de você, dessa propagação. Eu, aliás, não me chamo Chico Alencar. Até 15 de novembro, Dia da República, o meu nome é 50500. Eu acho odioso, baixo, gente que chama o filho de 01, 02 e 03. Mas, circunstancialmente, podem me chamar de 50500, que eu não vou reclamar, não. E eu acho que quanto mais voto qualquer vereador, candidato do PSOL tiver, soma para a legenda e dá moral. Vou fazer um desafio agora. Nós temos que ter mais votos do que os Bolsonaro. É isso. Pelo menos os nossos que pontearem lá. Fazer esse desafio. Derrotar a extrema-direita nas urnas, como a Bolívia fez. Fazer do Rio uma pequena Bolívia, um pequeno Chile. Quem sabe um lado Bernie Sanders da vitória do Joe Biden lá contra o Trump, aquela coisa horrorosa. Quem sabe isso acontece também. Esses ventos todos podem trazer uma brisazinha aqui para nós e está na mão do Rio. Agora, para ser completo, Renata Souza, renovação política, deputada estadual, ela tem uma... Eu estou impressionado com o jeito da Renata fazer campanha, tenho acompanhado muitas vezes. Ela é paciente, educada, afirmativa, uma baita mulher consciente, lutadora, que valoriza o princípio da organização popular, não quer ser salvadora de pátria nenhuma, quer construir junto um projeto para essa nossa cidade. Como já disse aqui, radicalmente participativo. Ela é doutora, ela já fez o que eu não consegui fazer, por exemplo, doutorado. E coloca essa sabedoria dela a serviço da sua gente. Não ficou posuda, não caminhou nada em relação à sua própria classe de origem, continua sendo comprometida com o povo pobre, e eu vejo como ela se emociona quando fala dos marginalizados, desse rio de ladeiras, civilização encruzilhada, cada ribanceira é uma nação. A Renatinha é isso, é uma paixão danada pelo Rio, e não faz, ela é a primeira estação dessa trajetória de uma mulher comprometida com o interesse público, com o bem comum e com conjugar o verbo, para lembrar do Paulo Freire de novo, que é o verbo esperançar. O voto nosso é sempre um voto de esperança, tem que ser, senão não vale. Por isso que eu disse, é um voto em você mesmo, no que você tem de melhor. Eu sempre votei em mim mesmo, mesmo quando votei nos outros. Perfeito, Chico. Bem, gente, estamos terminando mais um programa para o Rio virar a maré. Eu estou com esse entusiasmo que o Chico falou aqui, essa vontade de vencer a extrema-direita e o bolsonarismo nas ruas e também nas urnas, e estou convencido de que isso é muito possível e, obviamente, absolutamente necessário. Então, quinta-feira que vem a gente se vê aqui de novo, mas quero te convidar a seguir a página do PSOL Carioca, pegar aí a câmera do seu celular e mirar no QR Code que está aparecendo aí no canto da sua tela para você ficar sabendo mais das nossas atividades, da nossa agenda, das nossas campanhas proporcionais, da campanha da Renata que está crescendo. Então vem com a gente, se mobiliza, se encanta, se renova, acredita até o fim. As eleições desse ano são fundamentais para a gente derrotar o bolsonarismo e construir uma democracia viva, pulsante e verdadeira no Rio de Janeiro e no Brasil inteiro. A maré está virando e você faz parte disso. Chico, obrigado pela sua presença, pelo seu companheirismo, mas ainda quero te ouvir um pouquinho mais, amigo. Queria te dar aí um minuto para você dar uma saudação final para todo mundo que está nos acompanhando.
Olha, eu acho que a gente tem que levar para a política, inclusive o momento político eleitoral, que é quando o interesse cresce um pouco, sobretudo na reta final, que o alinhamento, a negação da política só ajuda os que fazem a gente ter nojo dessa própria política. Os que estão no poder tê-lo ainda mais fortemente nas suas mãos. Então a nossa consciência, a nossa indignação organizada precisa caminhar para as escolhas políticas, especialmente no momento eleitoral, mais adequadas, mais conscientes. Isso é muito importante. Eu vejo nas ruas, a indiferença predomina, a negação da política. São todos iguais, não são. Ah, é tudo ladrão, não é. Dinheiro na cueca, não, nem todo mundo pratica isso. Tem muita enganação, muita mentira, mas a gente tem que saber separar o joio do trigo, né? E ter coerência. Olha a coerência das pessoas. Se elas vivem de acordo com o que pregam, se elas praticam aquilo que proclamam. Por isso o Mujica, por exemplo, é uma figura extraordinária que sempre teve militância política. Cada um tem que ser um militante político na sua família, no seu ambiente, trocando, buscando o bem coletivo. E uma regra de vida franciscana que eu passo a vocês para me despedir, a gente deve praticar e colocar na dimensão da política institucional gente que faça do necessário o suficiente para combater a cultura capitalista da acumulação e viva mais simplesmente para que simplesmente todos possam viver. Aí você está atacando a corrupção, a mordomia e a mentira na política. Obrigado, Chico. O Chico falou sobre esperançar, verbo que o Paulo Freire utilizava, e esperançar, dizia Paulo Freire, não vem do verbo esperar, vem do verbo justamente esperançar, que é fazer a esperança acontecer. Esperança é movimento coletivo que arranca a alegria ao futuro. Então eu queria chamar você a esperançar o Rio de Janeiro com sensibilidade, com afeto, com insistência na bondade, na sensibilidade humana e no amor. É possível transformar a cidade e arrancar a alegria ao futuro. Martin Luther King dizia o seguinte: se você não puder voar, corre. Se não puder correr, caminha. Se não puder caminhar, rasteja, mas siga em frente de qualquer jeito. Conjuntura difícil, nebulosa, avanço da extrema-direita tentam nos impedir, mas não vão conseguir não, Chico. A gente corre, a gente voa, a gente rasteja, a gente caminha, a gente acredita, porque não é só uma política, não é só uma eleição. No limite, é o sentido da nossa vida. A gente decidiu pautar a nossa vida pelo bem comum e pela vontade de ver todo mundo com vida digna e plena. E quem já deu a vida pela causa da humanidade está disposto a vencer o fascismo a qualquer momento e a toda hora. Vamos virar a maré. Os nossos sonhos são maiores do que a violência dos nossos adversários. Até quinta-feira que vem. 50 neles.